Que alegria, que alegria. Eu tô adorando me encontrar com vocês aqui, nesse espaço, que é um espaço pensado para falar sobre as infâncias, o Divã de Histórias. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rosane Castro, sou escritora e adoro ouvir histórias, contar histórias, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir mais histórias e na presença de uma pessoa muito especial. E fiquem aí, porque eu vou apresentá-la logo, logo. Mas antes, eu preciso, você sabe, apresentar os meus apoiadores, os nossos apoiadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Porque eles são, na nossa sociedade, ativos, participantes, eles estão ali sempre incentivando, principalmente quem pensa nas infâncias. Então, eu vou apresentar a vocês os nossos colaboradores, e o primeiro que vem aí é a Ótica Oftalmos. A Ótica, ela é especializada em óculos. Olha aqui quem está comigo. A convidada, para quem já sabe, né? Esperem que tem bastante coisa por vir. Mas a Ótica Oftalmos é uma ótica especializada e tem também um espaço Kids, que é para crianças poderem se sentir à vontade na escolha do seu óculos, com óculos de vários formatos para várias infâncias. Assim como a Humano, que é uma clínica, Humano Family Clean, que atende várias especialidades e também é uma parceira da Oftalmos. A Cantinho do Piu Piu, uma escola de educação infantil que promove a infância, a brincadeira, com uma pedagogia especial, profissionais qualificados, que fica aqui em Cachoeirinha. Inclusive, a diretora da escolinha já esteve aqui comigo, a professora Andréia. Temos também a New Art Salon, que ela cuida da gente, ela cuida da pele, cuida do cabelo, é uma parceira e trabalha na produção aqui do nosso podcast. Tem a Victoria Cândido, que inclusive hoje também estou vestindo Victoria. Tem as lojas Marisa, aqui de Cachoeirinha, que fica no Shopping do Vale. E a Matusquela, que é especializada em festas para crianças, festas para adultos, enfim, todo mundo colaborando para que esse podcast aconteça. Mas já apresentei as pessoas e agora eu quero apresentar ela que está aqui comigo. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque eu sei que você estava viajando quando recebeu o convite e chegou de viagem e veio logo aqui para o estúdio da Sonido. Vou apresentar para vocês, então, a Lilian Rocha, né? A Lilian, que nós conhecemos assim com uma força imensa na literatura, também é analista clínica, musicista, poeta, tem os seus livros autorais, lançou um livro recentemente, ela vai falar disso conosco. Ela lançou um livro no ano passado e ela fala sobre a importância da oralidade, das memórias, né? É coautora de vários livros. Ela é vice-presidente social da AGES, que é a Associação Gaúcha dos Escritores. Também tem uma representatividade dentro do seu papo poético. Que mais? E participa, né, de inúmeras agremiações literárias nacionais e internacionais. Patrona de feiras de livros aqui no nosso estado. Lilian tem uma carreira que começa há alguns anos, mas é lá na infância que tudo começou e ela vai falar disso aqui, né? Então, Lilian, bem-vinda. Deixa eu te dar aqui as mãos. Muito obrigada por você aceitar o convite e estar aqui conosco hoje, Lilian. Muito obrigada. É um prazer enorme participar do teu programa, do podcast, né, Divãs de Histórias. Então, trazer um pouco da minha história nesse momento, dentro da literatura, dentro da questão da memória, da oralidade, para mim é bastante importante. Lilian, nós conversávamos um pouquinho nos bastidores e eu fiquei bastante instigada, porque esse programa, esse podcast, né, foi pensado para falar das infâncias. E você, então, comentou comigo, e eu quero que você agora comente com todos nós, a tua infância. Porque eu acho importante, quando se fala de literatura, principalmente, falar de memórias afetivas. E você traz muito isso na tua bagagem, né, profissional, enquanto pessoa, na sua integralidade, a importância da tua infância. Porque, com certeza, vai dialogar com a infância de muitos que irão nos assistir e principalmente com aqueles pais, educadores que também estão ali com as crianças, o quanto isso pode colaborar para o desenvolvimento deles, né?
São histórias que vêm na minha mente. Eu me lembro assim, que eu tinha uns 3 anos de idade. Eu ficava debaixo da mesa da cozinha enquanto a minha mãe lavava a louça. E a primeira lembrança que eu tenho são dos sons da água caindo nos pratos. E a minha mãe escutava muito rádio. Eu sou a caçula, né? Tenho mais uma irmã e um irmão. Então, na época de escola, os meus irmãos já estavam, quando eu tinha mais ou menos 5 anos que eu fui para o jardim de infância, meus irmãos já tinham 6 anos de diferença de mim e 4 anos de diferença. Então, eles já tinham seus livros escolares. Os meus pais eram pessoas que gostavam de ler. Meu pai fez até o ensino médio, ele era um oficial de justiça, mas ele tinha sempre na cabeceira 3 livros que ele ia trocando, gostava de ler jornal. A minha mãe estudou pouco, estudou até a 5ª série, mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que gostava de romances, ela gostava de música, ela era uma apreciadora das coisas boas da vida. E eu me lembro, assim, quando pequena, que eu era uma devoradora de livros. Os meus pais incentivavam. Então, é que a gente começa com aquelas histórias iniciais, né? Aqueles livros infantis, de fadas, de folclore, enfim, depois vai passando por uma série de outros livros, mas eu me lembro que chegou um certo momento da minha vida que eu já tinha lido os meus livros, os livros dos meus irmãos, os livros dos meus pais, e eu disse assim para minha mãe: mãe, me leva no centro de Porto Alegre, que tem uma biblioteca do SESI, e eu quero fazer a minha carteirinha, que eu quero mais livros. E eu me lembro que na carteirinha, a foto que estava ali era a foto do meu jardim de infância. Então, eu sempre fui uma voraz por livros, sempre gostei muito. E comecei a escrever muito cedo. Escrevia frases, reflexões, até que um certo dia, com 10 anos de idade, 10, 12 anos, a minha irmã tinha 16 ou tinha 18, mais ou menos, o pai deu para ela um livro que era O Assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie. Eu li aquele livro em um dia. E, acabado aquele livro, eu disse assim: isso eu sei fazer. E, a partir daí, eu chegava na escola, escrevia no meu caderninho espiral, né? E transcrevia para uma máquina de escrever, que era o meu fetiche. Eu levo aquilo que meu pai tinha, porque ele era oficial de justiça, tinha que fazer os mandatos. Eu passava tudo que eu escrevia para aquela máquina, né? E, a partir daí, surgiu essa vontade, né? Mais tarde, só que surgiu a questão da poesia, no ensino médio, que o professor pediu para fazer uma redação. E eu disse que eu vou fazer em poesia. Ele olhou assim: tu leva jeito para coisa, porque tu não continua fazendo poesia. E, a partir daí, a poesia tomou conta da minha vida, né? Sabe que quando você falou em isso aqui eu sei fazer, eu fiquei arrepiada. Porque você traz a importância da imaginação. Porque eu tenho, né, comigo que quanto mais você lê, mais você desenvolve essa habilidade de imaginar, de criar. E lógico que você se identifica. E a criança, até o jovem, traz muito isso. Pô, mas eu estou conseguindo, quando eu me identifico, eu consigo também fazer. Então, assim, na tua trajetória, você tem os teus pais como grandes incentivadores, da leitura. Mas você também já, pelo que você diz, né, que ouviu o som da água, já era uma criança que tinha um ambiente propício para criar, para imaginar. Como é que você vê a infância hoje, com tanta tecnologia, com tantas coisas? Como é que você imagina, assim, que você pensa sobre isso? Olha, é importante colocar isso, que eu sempre fui uma criança curiosa e observadora. Eu observava à noite as estrelas. Hoje em dia a gente tem tanta luz que a gente não pode nem ver as estrelas, né? Eu gostava de sair para o pátio e olhar depois da chuva o que tinha acontecido com os pequenos insetos e coisa e tal. Hoje em dia as crianças estão presas nos seus condomínios, né? E não tem esse contexto de estar na rua, de estar brincando. E isso é uma grande dificuldade para uma criança, a questão da imaginação. Mas, ao mesmo tempo, a infância ela tem uma porta aberta para essa criatividade, para essa intenção de observar o mundo com outro olhar. Então, por mais que hoje em dia virou uma questão de uma tela, né, que as crianças, hoje em dia, pequenininhas, a gente vê nos restaurantes, os pais estão almoçando, estão jantando, e as crianças estão com o dedinho assim, sim, já sabem utilizar essa ferramenta que é o celular, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a criança possa ter um espaço para ela criativo, um espaço onde se coloque pequenos objetos que não tenham um significado tão forte de tecnológico, mas que permita que ela tenha o toque,
que permita Sim. que ela tenha a visualização, que ela possa sentir o cheiro, sentir esses sons que são tão agradáveis da natureza, né? Dos pássaros, do movimento, né? Poder ter um espaço para ela onde ela possa perceber a importância de poder entrar num mundo mágico, né? Criado por ela mesma. Criado por ela mesma, né? Isso. O quanto é fundamental isso dentro dessa questão do ser estar num espaço, né? Poder se perceber o quanto pessoa e o quanto poder desenvolver a sua própria criatividade, a sua imaginação. Os brinquedos não estruturados, eles trazem isso, né? Da criança criar a partir daquilo que tem ali no ambiente. Pode ser desde um galho de árvore, folhas, enfim, né? Algum objeto que ela vai criando. Eu acho que isso é fundamental também. E, por exemplo, poesia. Né? Você tem um livro... Eu li, quando nós sentamos aqui, eu já fui lendo, né? Eu tenho esse livro, né? Já li, mas assim, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo e eu não lembrava que a primeira poesia do teu livro chamava Brincadeira. Olha que interessante, Brincadeira. E traz um tema tão importante, né? Que você fala ali dos gêneros, Sim. né? Porque criança não tem isso. A criança quer brincar, ela quer... ter essa oportunidade de conhecer o mundo por meio dessa brincadeira, né? E nada melhor que o desenvolvimento também dessa habilidade que nós temos de ler. E a leitura, ela precede a leitura, da escrita precede, né? Que é a leitura do mundo. E queria que tu falasse um pouquinho dessa mulher escritora que hoje tem um contato com o mundo todo, né? Eu sei que você estava viajando no momento que saiu essa entrevista, né? Eu sei que você chegou de viagem, né? E me conta um pouquinho assim sobre o que você vê fora do Rio Grande do Sul, a tua ligação com outros grupos fora daqui também. Eu me digo que eu sou uma viajante, né? Eu gosto muito de conhecer outros lugares porque também me traz a possibilidade de escrever sobre esses lugares, né? A minha observação, as minhas experiências, as minhas vivências sobre outros lugares, né? E eu tenho grupos de escritores em alguns lugares, em alguns estados aqui do Rio Grande, são estados do Brasil, né? E fora do Brasil também, que eu faço parte de alguns grupos. E, ao mesmo tempo, essa troca é fundamental. Eu sempre digo também que eu sou uma viajante, por quê? Porque eu tenho necessidade de conhecimento. Eu sou uma geminiana e que sempre busco o conhecimento, né? Tanto que as pessoas perguntam assim, Lilian, tu é analista clínica, tu é musicista, tu é escritora, enfim, tu tem as ciências e as artes muito fortes. Porque eu acho fundamental que a gente possa trazer essas duas questões conjuntamente, que só assim a gente pode ser um ser mais integral, né? E essa questão de estar indo nos lugares, conhecendo outras pessoas, me favorece que eu possa conhecer outras experiências. Outras culturas. Outras culturas. E, ao mesmo tempo, conhecendo essas outras culturas, poder trazer, na minha escrita, uma visão sobre isso, né? Então, há pouco tempo eu tive na ilha de Tenerife, que é na Espanha, que é uma ilha completamente diferente, né? Com vulcões, que tem mar, que tem montanha. Então, trazer para essa escrita aspectos de talvez lugares que algumas pessoas nunca vão conhecer e que, através dessa escrita, vão ter pelo menos ideia do que seja aquele solo terroso, Sim. aquele ar quente, aquele vento que vem do mar, né? E que traz tantas coisas melódicas a serem aprendidas, né? E isso é fundamental, porque é uma troca que a gente faz. Né? É uma troca. E por que eu perguntei isso agora? Assim, porque é uma conversa, mas, ao mesmo tempo, eu vou lembrando de coisas. Sim. Porque falar da infância e falar da tua fase agora, dessa tua busca pelo conhecimento, é fundamental, porque justamente para poder alimentar a infância. Sim. Ou os sonhos da criança. Porque quando você lia Agatha Christie, com o conhecimento dela, com a criação, a imaginação dela, lá você alimentava, né, a sua imaginação também. A importância do profissional estar sempre buscando mais e mais o conhecimento, buscando cada vez mais se aprimorar, também para se alimentar, porque enquanto a gente alimenta a nossa fase adulta, a gente também está alimentando a nossa infância lá, né? Por isso que é importante dizer que é a literatura para a infância, né? Porque a gente não deixa de ter essa criança interior. E essa criança interior ela tem que ser alimentada.
Até porque senão a gente se perde, né? A gente vive num mundo onde essas questões da imaginação, da criatividade, elas são relegadas para um segundo ponto, né? E o quanto é importante retornar àquela inocência da nossa infância para se dar conta de belezas que estão aí e que estão à nossa disposição, que muitas vezes a gente não observa, né? E também, nós, enquanto escritoras, né, no caso, você, que leva sua literatura para várias infâncias, jovens, enfim, o quanto nós precisamos estar sempre muito atentas com a palavra que tem a força, né? O que nós queremos dizer, o que nós podemos oferecer para essas pessoas que têm essa qualidade, para fazer sentido também o que nós estamos propondo enquanto seres humanos, né? Acredito. E quando eu era pequena, eu me dei conta, eu era uma criança muito tímida, falava muito pouco. Até o meu irmão, quando era pequeno, dizia assim para mim: mãe, ela é tão bonitinha, pena que ela é muda. Eu falava muito pouco. Aí quando eu me dei conta do poder da palavra, e não só para mim, mas o que a palavra podia gerar para as outras pessoas, eu me dei conta, olha, o quanto isso é importante. Daí, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, como eu falei, eu me dei conta que eu poderia ser uma escritora e levar as minhas experiências, a minha visão, né? Cada um tem a sua forma de pensar, mas pelo menos eu gostaria de colocar a minha visão de alguns aspectos e aí cada um vai fazer, vai discernir do que achar melhor dentro daquela visão que eu coloco, né? Claro. Mas o quanto é importante que a gente expresse. A palavra tem esse poder, né? E durante muito tempo, né? Eu comecei a escrever muito cedo, mas durante muito tempo, por achar que essa palavra tinha tanto poder, eu não procurava editoras, porque achava que a questão de ser uma escritora ou um escritor era uma coisa distante. Quando, de repente, me dei conta que não, que eu também poderia e que poderia buscar uma edição do meu livro, né? Porque eu tinha o que falar, eu tinha o que expressar e que seria interessante que mais pessoas conhecessem. O quanto ainda hoje em dia algumas pessoas ainda ficam aquela questão: será que eu posso? Será que a minha palavra interessa a outras pessoas? Quando na realidade a gente sabe que as palavras elas têm que ser colocadas. E a partir daí cada um vai fazer o seu entendimento, né? Claro, colocadas e também com a responsabilidade, assim. Eu penso que nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, quantas pessoas vão nos ouvir aqui e vão pensar: poxa, eu estou lendo pouco com meu filho, eu poderia incentivar meu filho mais, eu poderia praticar uma atividade na escola que estimulasse mais os meus estudantes ali, os meus alunos, a criarem mais. Então, eu acho que essa responsabilidade que a gente assume quando a gente começa a colocar essa palavra, ela é fundamental, porque justamente temos que usar isso, né, na nossa sala de aula, temos que usar em casa. Inclusive, um dos produtores aqui do espaço, né, do estúdio da Sonido, disse: puxa, meu filho pede para que eu repita várias vezes a história. Eu preciso comprar mais livros, eu preciso... Rosane... Então, o quanto isso, né, vai colaborar para que essas pessoas entendam dessa responsabilidade que nós temos de bons livros, né, uma boa literatura, porque como essa palavra ela vai chegar a outras pessoas, ela tem que chegar de acordo com o que a gente também pensou, né? O outro vai tomar suas decisões, né? Vai fazer as suas interpretações, mas partindo da gente também com essa vontade, né? Nos últimos anos, eu tenho ido muito pelo interior do Rio Grande do Sul, algumas escolas, né? E me preocupa o fato de ver o quanto os alunos do fundamental e do ensino médio estão lendo pouco, né? E o quanto seria importante que os pais pudessem incentivar mais seus... Mas é um exemplo, né? Se o filho não vê a mãe ou o pai pegando um livro na mão, só pegando o celular ou o tablet, enfim, outra coisa... Que exemplo que ele vai ter em casa para poder ler? Exatamente. E algumas vezes colocam assim: não tem livro em casa. Mas, por exemplo, acabou os livros da minha casa, eu pedi para ir numa biblioteca. E tem as bibliotecas comunitárias, tem de outras instituições que estão ali à disposição para que possa ser feito um empréstimo de livros, né? Então, necessariamente, às vezes a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas que não levam a um processo pedagógico, educativo importante para os nossos filhos. E o livro é deixado de lado, o quanto poderia contribuir bem mais com relação a esse processo da criança, né? Com certeza. As bibliotecas escolares, né? Enfim,
O que me choca, às vezes, é chegar numa escola e não ter uma biblioteca escolar. Ou ter uma biblioteca fechada. Ou não ter alguém que possa ter livros, mas não tem um profissional responsável pelos livros. Isso me preocupa bastante, porque eu acho que a biblioteca, dentro do ambiente escolar, ela é o coração da escola. Ela que vai, né, pulsar ali toda a vibração, toda a energia, toda a imaginação possível, tá ali naquele espaço. Por isso a importância de bons projetos também, né, Lilian? Sim, e a biblioteca, e não esquecendo sempre do mediador de leitura. Não basta só emprestar o livro para a criança levar para casa e não ter alguém que possa fazer essa intermediação, esse toque a mais para que a leitura seja mais apreciada, né? Então, o mediador também de leitura é importante dentro das escolas. Fundamental. Mais políticas públicas Sim. de incentivo ao livro, à leitura, ao acesso, né, ao livro e à leitura, enfim. Mas agora, pensando nesses ambientes, a gente fala da escola, a gente fala da família, mas também existem outros lugares. Eu sei que você atua no Sopapo Poético, né? E gostaria que você falasse sobre isso, porque eu sei que lá tem o Sopapinho. Então, que é um ambiente também onde a cultura, a ancestralidade, né, a representatividade é muito importante, fundamental, né, nesse espaço. E eu queria que tu conversasse com a gente sobre isso. Bom, com grande carinho, é um espaço que eu tenho já desenvolvido algum trabalho já há longos anos. O Sopapo, ele nasceu em março de 2012. Vai fazer, nesse momento, 12 anos, nesse mês de março. A gente tem a nossa atividade no dia 26. E ele surgiu justamente para que tivesse um lugar onde se pudesse ler escritores e escritoras negras numa roda de poesia. É aberto para qualquer pessoa, desde que na roda se leia escritores e escritoras negras. Mas existe um espaço onde os pais levam os seus filhos, vai desde criança de colo até crianças mais ou menos de 12, 13 anos, onde ficam com educadores e onde esses educadores passam para essas crianças um pouco de história e cultura afro-brasileira e africana. E digo isso por quê? Porque nós temos uma lei que há mais de 20 anos foi criada e que nunca, digo nunca, porque foi feita muito pouca coisa em relação a ela, que é a Lei 10.639, onde constava que desde o ensino básico até as universidades teria que ter disciplinas que levassem a história e a cultura afro-brasileira e africana. E isso a gente sabe que nunca aconteceu. Ou aconteceu pela boa vontade de alguns professores que, de repente, em novembro faziam alguma coisa, mas não uma ação continuada. Então, o Sopapo criou esse espaço, que é o Sopapinho, onde as crianças ficam ali enquanto os pais estão assistindo a roda de poesia, e alguns educadores passam para essas crianças histórias, cultura, levam livros infantis com personagens ou com escritores negros e negras, né, que possam trazer, contribuir com um espelhamento, ou seja, nós existimos, nós estamos e fazemos parte também da cultura do nosso país, do nosso estado. Produzem a cultura. Exatamente. Né? Produzem a cultura. Então, e só para dizer assim, o Sopapo, muita gente não sabe o que é o Sopapo, né? O Sopapo é um instrumento, é um tambor que foi criado naquela região ali de Pelotas e Rio Grande pelos escravizados que entraram pelo porto, né? E que era muito utilizado no carnaval, porque ele é um tambor alto, grave, que ele tem um diâmetro bem importante, né? E que era usado no carnaval, principalmente por um grande que já faleceu, Giba Giba. E a gente adotou o nome Sopapo pelo fato que Sopapo tem a ver com a questão do som e da voz, porque o dono do tambor é um orixá chamado Xangô, que é o dono da voz, né? Da palavra. Da palavra. E da justiça. Então, a gente adotou em homenagem ao Giba Giba, em homenagem ao orixá, né? E a homenagem também que a gente faz sempre a Oliveira Silveira, que foi o nosso grande poeta negro do Rio Grande do Sul. Sim. Né? E o mestre Batista, que também foi Sim, o grande criador, grande ali, criador. o luthier que produzia o Sopapo. Isso, né? exato. Que hoje é o filho dele também que continua está mantendo a tradição.
Isso em Pelotas. Em Pelotas. Isso é bom dizer também. Essa questão da Lei 10.639 é importante nós falarmos sobre isso, porque é uma lei, como a Lilian disse, né? Ela já tem aí 21 anos, né? Ela é de 2002, né? E ainda se encontra muita dificuldade nas escolas, principalmente, de trabalhar as questões que envolvem a cultura, né? Afro-brasileira, cultura africana, passar isso para as crianças. No ano de 2014, eu aprovei um projeto federal, que era um projeto Mais Cultura, Pontos de Leitura, e eu, na época, criei uma biblioteca chamada Biblioteca Itinerante Griot, que é uma biblioteca especializada em literatura afro-brasileira. Justamente porque eu ia nas bibliotecas e encontrava uma dificuldade. Não tinha livros específicos. Um que outro, assim. Então, quando os professores diziam, olha, não temos livros. Aí eu te presto esses livros. E essa biblioteca, ela circula até hoje, está à disposição. Eu faço aqui já a divulgação da biblioteca, porque ela está à disposição para as escolas, para as professoras individualmente, para projetos, porque temos uma bibliografia imensa hoje com essa representatividade e a gente precisa realmente fazer valer. E não porque é uma lei, mas porque, sim, é uma necessidade. Né, brasileira. Né, compreender, entender e valorizar a cultura afro-brasileira para a formação do povo brasileiro. É importante dizer que a lei não é para os negros ou para as negras. Exato. É para uma sociedade que tem que aprender a viver na diversidade e a conhecer as culturas que fazem parte. A cultura é a história, que muitas vezes a história foi contada pelo outro, né? Pelo outro. E geralmente quando é contada pelo outro, nem sempre traz a realidade. Então é necessário que essa história seja contada por aquele que passou, né? Exatamente. Porque vão contar a versão que melhor lhe convém. Exatamente. Então, precisamos reforçar a questão histórica mesmo. Exato. Né? E, para isso, nós temos aqui... A Lilian trouxe vários, vou mostrar alguns aqui. Vários livros. A representatividade nas capas dos livros. Sim. Né? Que me chamou a atenção. A menina de tranças também. A importância das tranças, né, na cultura... afro-brasileira e africana. Então, assim, deixa eu mostrar aqui, dá para enxergar. Acho que eu vou aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha aqui, os livros são... As capas são importantes, porque elas trazem a marca, assim, e eu gosto muito, eu sou extremamente ligada em arte, né? Eu sou musicista, eu escrevo, mas eu gosto muito da questão plástica e... Então, eu tenho capas de livros que foram feitos por pessoas maravilhosas, como Marcos Porto, como Paulo Correia, como a Gabriela Pires, que não é daqui do nosso estado, que fez capas belíssimas. Essa capa aqui, por exemplo, do Travessias de Amanaã, que é com outras pessoas, com mais 5 amigas, foi feita em conjunto por uma pessoa maravilhosa, que é a Carmen Lima, uma contadora de histórias maravilhosa, e que entrou no nosso livro também. Então, são capas maravilhosas. A edição da Libretos. A Libretos, sempre caprichando a Libretos, muito. sempre muito cuidadosa. A Clô Barcelos faz um trabalho incrível. Essa foto aqui é uma pintura que foi feita da minha mãe, né? É um livro que a gente fala sobre a história da Sociedade Negra de Porto Alegre. Então, é um retrato que ela tinha 18 anos e o Paulo Correia que fez a pintura. Então, eu tenho amigos que fazem um trabalho lindíssimo com a questão das capas, né? Eu sempre valorizo muito a questão das capas, eu acho muito importante. Inclusive, hoje... se fala da coautoria. Se há um tempo se dizia o escritor, não se falava tanto do ilustrador, hoje a gente já entende que não. O livro, ele é tanto visual quanto escrito, então temos 2 autores. O que vai tratar da questão da ilustração, o autor visual, né, e a autoria visual, e a escrita, né? E aqui, olha só, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o teu lançamento. E isso foi no ano passado, 2023. 2023, isso. Tô com 2022, não sei o que está acontecendo comigo. Mas olha só, a representatividade na capa. Então, teve um tempo em que na literatura não se tinha personagens negros, personas, né? Não se tinha. E o que aconteceu? Como é que se eu não me vejo, como é que eu vou entender que eu também posso?
Então, cada vez mais a importância de nós termos essa representatividade e que a Lília, inclusive, traz muito bem isso na sua escrita, né? Na sua poesia, na sua voz. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de te ouvir também, gostaria que tu soltasse essa voz aqui no estúdio. Eu vou... É importante dizer que, com relação à capa que tu falou, né? Que é o Jududu, que quer dizer Olhos Negros em Urubá. Essa capa foi feita pela Gabriela Pires, que é a mesma que fez a capa do Meninas de Trança. A gente gostou muito do trabalho dela, e aqui é pela editora Taverna, é importante ressaltar, e tem ilustrações belíssimas. Aqui foi a capa só, mas o livro todo é ilustrado, o Jududu, lindo, pelas ilustrações da Gabriela Pires. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Fala. Porque, inclusive, nas duas capas, uma mais juvenil e a que mais para a infância mesmo, ali, primeira infância. E ela traz muito bem isso, ela consegue, né, transitar nesses universos muito bem, chamar atenção, tanto para quem gosta de poesia e é mais jovem, adultos jovens, e também para as crianças, que na verdade é para todos. Né? A boa literatura é para todos. Exato. É para todos. Isso é bom frisar. Bom ressaltar sempre. Exatamente. Isso. Mas o artista, ele consegue transitar muito bem, né? E passar essa imagem, essa mensagem. Já que tu colocaste que gostaria de ver minha voz, esse livro aqui eu tenho um grande carinho por ele, Caminhos de Tranças, pelo fato que, já que a gente está falando sobre infâncias, ele traz uma trajetória dessa criança que ainda continua criança, porque a gente sempre tem a nossa criança. Então, ele traz a menina criança, a menina adolescente, a sonhadora, né? A menina mulher e a menina militante. E esse livro, quando traz essa capa, Meninas de Tranças, ela traz justamente essa infância de tantas crianças negras, meninas, que durante o período da escola, quando vão para a escola, as mães, como carinho e como proteção, fazem trança nas suas filhas. Né? Então, essa capa tem a ver com essa dedicação que essas mães trazem a nós, né? Pelo fato de uma proteção para não falarem mal dos cabelos das crianças negras quando vão para a escola. Por isso que eram trançados, né? Sim. É aquela questão, mas esse cabelo solto, tem piolho, tem não sei o que lá. Como é que nós vamos aprender? Usavam palavras pejorativas, né? O antigo que a gente diz, né? O meu cabelo não ruim, ruim é a sua consciência de tratá-lo assim, né? Então, eu vou fazer um poema que está quase no finalzinho, que eu gosto muito, que é o Tranças 2, que diz assim: tranças são tecidas e podem ser desmanchadas no percurso. Estive perto, estive longe, trançando o meu caminho. Estradas retas e labirintos, sempre procurei saídas, com os meus pés, firmes em minha história, com a mente livre, orgulhosa da minha trajetória. Posso olhar para trás e seguir e sentir as mãos de minha mãe emanadas nas mãos de minha avó. Vou continuar a trançar histórias regadas em minha memória e no aqui e agora. Obrigada, gente. Eu adoro os aplausos aqui, né, da equipe, dos bastidores, porque fica todo mundo envolvido mesmo, assim, e tu traz essa potência na voz. Então, tu és aqui no nosso estado, vou chamar nosso, eu sei que em outros estados tu também é bem conhecida, tudo, mas assim, tu és um expoente, uma pessoa que está há bastante tempo e cada vez mais ocupando esses espaços literários com essa potência, com essa voz, com essa escrita e com essa representatividade. Que eu acho importante a gente sempre ressaltar isso. Porque nós precisamos de mais espaços ainda para mais pessoas, mulheres, homens, crianças, negros, para mostrarem a sua produção dentro das escolas, para que sejam valorizados, né? Em todos os lugares, lógico. Sim. Mas que dentro das escolas se promovam e não deixem só para falar de questões, por exemplo, como a Semana da Consciência Negra em novembro. Na verdade, a gente precisa de uma sociedade que entenda que é as nossas atitudes, é o nosso dia a dia. Se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade
temos que praticar o antirracismo no cotidiano. E isso tem que ser trabalhado nas escolas. Mas, principalmente, e aí, Lilian, não sei o que você pensa sobre isso, mas estimular o conhecimento da história, estimular a escrita, mas estimular uma educação mais dialógica, que fale mais, sabe? Que não fique só pontualmente, Sim. em momentos bem específicos, datas comemorativas, né? E eu acho fundamental trazer esse aspecto, porque nós temos várias pessoas que podem trazer essas questões e muitas vezes não acontece no formato como a gente gostaria, às vezes é só um convite em novembro, né? E a gente sempre diz assim, a nossa agenda está aberta o ano inteiro, né? Não precisa ser só novembro, a gente está aberto para poder trazer aspectos que são importantes, né? Agora mesmo estava falando, aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, a grande maioria dos escritores eram poetas, agora tem mais romancistas, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma carência com relação à literatura para a infância. E quando eu fiz esse aqui é o meu terceiro livro, Meninas de Tranças. Quando eu fiz Meninas de Tranças, muitas mães, muitas avós compraram pensando que era um livro infantil, livro para a infância. Ele tem o primeiro capítulo que trata da infância, mas ele foi criado principalmente para trazer a trajetória de mulheres, né? Então, não só de mulheres negras, mas de mulheres que passam por vários segmentos na sua vida, né? Desde a vida como criança até como adultas, né? E eu recebia pelas redes sociais as crianças perguntando qual era o poema no Meninas de Tranças que elas poderiam ler nos saraus das escolas, de 10, 12 anos, porque a mãe, a avó tinha comprado. E esse livro foi comprado para crianças, para adolescentes, para pessoas adultas, para idosos. Então, ele tem um leque muito grande, porque ele pega desde a infância até a vida adulta, né? E daí eu disse, olha, tu pode ler os primeiros capítulos, que é mais voltado para a infância. E daí, em um certo momento, eu percebi que era necessário trazer um livro exclusivamente para a infância. E daí eu queria que a personagem principal fosse alguém que trouxesse essa representatividade dessa cor, que a gente não vê muitas vezes, né? Sim. Como personagem principal nos livros. Protagonista. Não só protagonista, né? E é uma menina que vive num reino distante que traz a importância de conhecer a sua história. E também o poder da música. Ela tem aqui uma calimba, que é um instrumento africano, né, que tem um som maravilhoso. Então, ele foi criado com essa inspiração de poder trazer ancestralidade. Tem algumas palavras em Yorubá no meio do livro, né? Trazendo a história das pessoas poderem se reunir não só através de uma tecnologia, mas através de brincadeiras, através da música, através da contação de histórias. Sim. O respeito aos mais velhos. Tem uma griot aqui, aquela que conta as histórias do seu povo, e poder transformar todo um reino pela música. Eu sou uma musicista, né? Com 6 anos eu ganhei um violão do meu pai. Ele colocou em cima do guarda-roupa e disse que quando eu tivesse idade eu ia aprender. E quando eu tinha 10 anos, eu fui estudar violão clássico e violão popular no Liceu Palestrina, que hoje em dia não existe mais em Porto Alegre. Mas a música fez muita diferença na minha vida, assim como a escrita. Ela me abriu portas de poder me perceber o quanto pessoa, né? Então, eu trago justamente a importância de estar escutando histórias. A oralidade está presente aqui. A oralidade é fundamental. É fundamental. Escutar o que os mais velhos têm para nos contar, para a gente levar adiante. E, ao mesmo tempo, trazendo essa memória que está no nosso DNA, que está nas nossas células, e que muitas vezes vai sendo esquecida e que a gente tem que sempre ressaltar a importância. Até nós comentávamos da tua identidade, tu traz essa identidade muito forte na tua voz, a tua escrita, então a gente já identifica, essa é a Lilian Rocha. Então, se eu estou passando num evento, ouço, mas essa voz eu conheço, essa voz é a voz da Lilian. E tudo começa na infância. Por isso que quando nós pensamos no projeto aqui do Divã de Histórias, nós pensamos exatamente em retratar essa questão da importância da infância. Porque tudo que é aprendido desde o começo tem maiores chances de se manter, né? Se manter. Né? Então, a escrita, contar histórias, falar da sua família.
eu digo isso porque eu fiz recentemente assim, uma retrospectiva. Poxa, não sei o nome dos meus tataravós, bisavós. De vez em quando tem que retomar isso, porque não está mais no cotidiano das famílias. Contar a história da própria família. Então, nós precisamos falar mais, a oralidade presente, que isso vem das culturas. Antes da escrita, já tinha a oralidade. Então, nada melhor do que essas culturas ancestrais desses povos, como os povos originários brasileiros, que eles têm a palavra como força de manter a sua cultura. Sim, é fundamental. Tu falou agora, eu queria também mostrar esse livro aqui, que ele foi finalista do Prêmio Minuano em 2019, que traz justamente isso, a importância da oralidade. A minha mãe, como eu falei, ela estudou até a 5ª série, mas é uma pessoa que gostava de ler e ela contava muitas histórias. E a gente não queria perder isso. Então, a gente demorou mais ou menos uns 4 anos para a gente fazer esse livro, em função que a gente pegava e gravava, depois transcrever, tu sabe que não é fácil, né, para transcrever. Mas a gente conseguiu, então, a gente não queria um livro que contasse a história da nossa mãe, mas a história da população negra de Porto Alegre. Então, vem desde a parte do meu avô, de 1903, e nós fomos até mais ou menos 1956, um pouco antes da mãe casar, contando o que a população negra fazia, onde trabalhava, quais eram as profissões, quais eram os bairros onde moravam, né? Os clubes negros, o mais antigo de todo o Brasil, que é o Floresta Aurora, né? De 1872. A Canela Preta, que era a liga de futebol, que as pessoas negras não podiam nem jogar nem no Grêmio, nem no Inter, né? Então, trazendo essa história da oralidade, né? E como essas coisas aconteciam na nossa cidade de Porto Alegre, né? Então, o quanto é importante trazer as histórias e que vai se perdendo com o passar do tempo. Então, por isso que a gente resolveu fazer um livro impresso. Porque quando a gente fala de contar histórias, e eu vejo, como contadora de histórias, eu vejo muito isso nas escolas, sempre vem daquelas histórias lúdicas, fábulas. No entanto, eu sempre digo, contem algo que também seja sobre o seu bairro, sua cidade, sua família, como que era essa rua antes. As crianças, elas gostam de ouvir isso. Elas gostam de saber que aqui onde hoje tem um prédio, já foi uma escola. Aqui era um terreno, né? Baldio. Enfim, aqui tinha um campinho onde nós jogávamos uma pelada, né? Sei lá como é que chama, né? Um futebolzinho de várzea. Mas, assim, se você não conta, as pessoas não vão saber. E é preciso reforçar isso, porque se nós queremos uma infância saudável, nós temos que contar as nossas histórias. As pessoas precisam saber de onde que elas vêm. É uma curiosidade de todos nós, não é uma curiosidade minha. É uma curiosidade de todas as pessoas. Eu acho que é uma das primeiras curiosidades que nós temos, né? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Mas para isso, como já diz meu psicólogo, o Dr. Pascoal, a gente sabe 2 coisas. A gente nasce e a gente se despede dessa vida, mas tem uma coisa que é fundamental, que é viver. Entre a vida e a morte tem a vida. E para que tenha essa vida, é preciso que a gente conte essas histórias. Então, eu acho que o teu trabalho, a tua produção, ela perpassa todas as faixas etárias. Ela não é voltada... Sim. A tua poesia, ela perpassa todos os sentimentos que são intrínsecos a nós. Então, a criança pode estar junto, pode ouvir. Sim. E quando você falou do sopapinho, desse ambiente que as crianças estão ali também, da importância de levar as crianças para esse ambiente de cultura, Sim. esse ambiente de arte, de produção. Se ambientar desde cedo, né? Perceber que existe um mundo da imaginação, da criatividade, que elas podem fazer parte disso, né? É fundamental que desde cedo as crianças possam estar em contato com a cultura, né? Sim. Bom, Lilian, assim, eu, né, estou assim encantada porque nós já estivemos em outras ocasiões juntas. Sim. Mas você é uma referência para nós aqui no Rio Grande do Sul, enquanto mulher, enquanto escritora, né, enquanto artivista, né, que você está sempre muito envolvida e você gosta de música. Aqui nós também temos uma canja musical. Olha, nós temos uma canjinha musical daqui a pouquinho. E eu quero te convidar para você ficar aqui conosco para ouvir também, né, essa parte que eu acho importante nós falarmos que as artes elas estão integradas. E você traz essa questão da arte integrada tanto na tua presença,
na tua identidade, no teu corpo político, teu corpo artístico, né? Você traz isso. Porque agora ela recitou um poema, mas quem ouve... Antes ela cantando, quando acabar, eu vou fazer só a chamadinha do Hoje Dudu. Oba, eu quero ver. Eu acho que todo mundo quer ver, porque assim, ela é poesia, né, dos pés à cabeça. Então, eu acho que para abril, que é um mês que nós comemoramos o livro, Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia Mundial do Livro Infantil, abril é aquele mês que, né, as escolas ficam ali em polvorosa, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso, muitas feiras literárias, muitas atividades. Tenho certeza que a Lilian, né, tá com a agenda já preparada aí para abril. Então, vocês estarão assistindo a Lilian e vão poder assistir muitas vezes. Acompanhem ela nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela, prestigiem os autores que produzem, né, boa literatura, autores gaúchos, brasileiros. E eu, então, vou me despedir de ti, mas antes com a tua chamada, tá? Tá bom. Depois a gente faz os cumprimentos. Tá certo. Fazer só a chamadinha do Hoje Dudu, que é assim. Oju, 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 Dudu, Ubuntu, tutu, Ubuntu, tutu. Oju, 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 Dudu, Ubuntu, tutu, Ubuntu. Fortes aplausos! E é com o Ubuntu que eu me despeço de você, dizendo que juntas, né, estamos mais fortes neste lugar de arte, de infâncias, de educação, de pensar uma sociedade diferente. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com a Rosane. Muito obrigada. Então, Agora você sabe que aqui acontece assim, né? A Lilian vai se despede de mim, mas vai cumprimentar o nosso Marco Araújo. Pode cumprimentar o Marco. Isso, obrigada. Enquanto o Marco vai se organizando, porque, né, musicista, compositor, produtor cultural, é um dos melhores produtores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Entre outros, né? Temos uma grande amiga aí, juntos aí, temos a nossa querida Silvia Mara Abreu, nossa amigona, que é uma grande mulher representante também aqui da nossa sociedade gaúcha. Eu vou ter que falar dos nossos apoiadores com o maior carinho do mundo. Vai ter até um vídeo aqui, né, dos nossos apoiadores. Porque, para que a gente consiga realizar as nossas ideias, nossos projetos, nós precisamos de parceiros. E isso tem que ficar bem claro na nossa sociedade, que juntos nós vamos mais longe, e com mais qualidade também. Então, tem a Victoria Cândido, que é uma loja, né, uma marca autoral feminina, né, que cuida com cuidado de mulheres de várias faixas etárias. Então, a Sônia Cândido, que é a estilista, é uma mulher muito empenhada em proporcionar uma roupa confortável, de qualidade, e essa marca é autoral. Temos também a Matusquela, que é um salão de festas infantil. Tem que ir lá, né, Marco? Tem. É lindo. Talvez fiquei surpreendido, tive o prazer da gente se apresentar lá. E é muito lindo, um salão lindo, que tem um cuidado com as crianças, tem um espaço reservado para as crianças e também para outras coisas. Né? E uma equipe. Tem uma equipe extremamente profissional. Exatamente. Claro que assim, nós estamos falando aqui e vai passando outros vídeos aí para vocês. Tá? Isso faz parte. Faz parte. Porque assim, são muitos. E alguns a gente fez questão, né, que são os nossos parceiros aqui, de colocar aqui. Tem muitas outras pessoas envolvidas também, elas sabem que nós estamos aqui também representando elas, como a Humano, que é a Humano Family Clean, uma clínica também que tem um cuidado com as infâncias. Eu, inclusive, fiz o meu óculos, fiz a consulta com o optometrista e depois eu fiz o meu óculos na Ótica Oftalmos, que fica ali pertinho. A Oftalmos, inclusive, está há 38 anos no mesmo lugar. Cachoeirinha é uma cidade que vem crescendo. A sua população está crescendo muito, certo? Muitos bairros novos. E temos empresas
que permanecem esses anos todos, né? Então, assim como a Cantinha do Piu Piu, 25 anos. 25 anos. Ela já está atendendo gerações e gerações das famílias. Cantinho do Piu Piu, assim, eu tenho que fazer um adendo, porque é uma escola linda. E cumpre assim com todas as funções. Assim, eu, como pedagogo, também, eu sou muito admirado, gosto muito do trabalho da Andréia, e toda uma equipe, né, que tem lá, Sim. que é muito legal, muito bacana. E nós temos que falar, sim, como, por exemplo, né, a Mimos e Make, Sim. que está aqui, olha só, com as canequinhas, a gente consegue fazer, agraciar as pessoas também, né, com alguns mimos. A caneca da Lilian está aqui, a minha está ali com ela. E também os bastidores, é quem nos apoia e está aqui conosco, cuidando dos detalhes, que é o Maicon da Sonito, né, que é esse estúdio onde nós estamos, a Bruna da New Art Salon, porque a Bruna Barcelos, ela é um acontecimento, uma profissional muito querida entre nós, Pandorga Cultural, Cena Produções Artísticas, proporcionando esse encontro com essas pessoas, esses especialistas todos nas suas áreas. E hoje, então, com a Lilian, a gente aqui reforça a importância do livro, da leitura, da literatura, das artes. E para encerrarmos com o Marco aqui, né, que vai endossar tudo que a gente falou. Arte, poesia. Alambique, Maçambique, piquenique de orixás, bota rosa de oferenda, bota onda saravá, tira a mágoa, bota gente, roupa branca de Oxalá, bota cor no espelho d'água, rosa azul de Iemanjá, bota cor no espelho d'água, rosa azul de Iemanjá. Alambique, Maçambique, piquenique de orixás, bota rosa de oferenda, bota onda saravá, tira a mágoa, bota gente, roupa branca de Oxalá, bota cor no espelho d'água, rosa azul de Iemanjá, bota cor no espelho d'água, rosa azul de Iemanjá. E é assim, né? Com poesia, com música, que nós vamos adiante aqui no podcast. E não esqueçam de nos seguirem, compartilharem esse vídeo, comentarem, enfim. Ficaremos aqui, temos mais episódios, mais convidados, pessoas que pensam, refletem a infância e também contribuem para uma sociedade melhor. Eu me despeço de vocês e já convido para o próximo vídeo.